Olá, graça e paz, família Auxílio ao Mestre, tudo bem? Estamos de volta para mais um estudo da Palavra de Deus no projeto Auxílio ao Mestre. E hoje, meu amado, nós estaremos estudando uma lição importantíssima nesse projeto que visa auxiliar os professores e as professoras da Escola Bíblica Dominical. E eu tenho a certeza que nesta lição o Espírito de Deus falará fortemente ao seu coração. Eu continuo com aquele projeto de pegar os vídeos de testemunho dos irmãos que foram batizados no Espírito Santo, colocando nas videoaulas para estimular outras pessoas a buscarem também o batismo no Espírito Santo. Você é muito importante nesse projeto. Se você já foi batizado, por favor, faça um vídeo de no máximo 1 minuto ou 1 minuto e 30 segundos e me envie com qualidade de imagem boa e um áudio bom, que eu vou usar esse material e colocar nessas videoaulas para inspirar as pessoas a buscar o batismo no Espírito Santo. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, o fruto do Espírito, o eu crucificado. Texto base da lição encontra-se em Gálatas capítulo 5, versos 16 ao 26. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A lição de hoje nós vamos abordar sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, amado, ele é a expressão do caráter de Cristo sendo gerado, produzido no íntimo daquele que aceitou Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, amado, nós precisamos compreender que a natureza adâmica, ela ainda está presente no nosso ser. O velho homem, ele não morreu, ele deu lugar para a nova criatura, a nova natureza, a natureza divina que está introduzida em nós pelo Espírito Santo. Mas este velho homem, com as suas paixões, com os seus desejos, com as suas vontades, ele está presente. Então, o fruto do Espírito, ele atua no caráter do homem, no interior do homem, moldando esse homem segundo o modelo de caráter que é o de Cristo. Este fruto, ele irá contrapor todas as obras da carne na minha vida e na sua vida. Quanto mais eu e você formos cheios do Espírito Santo, menor será a ação do velho homem na minha vida e na sua vida. O fruto do Espírito, meu amado, ele não vem pronto, diferente dos dons espirituais. O fruto do Espírito, amado, ele é gerado, produzido pelo Espírito Santo no decorrer da nossa caminhada cristã.
Então não é uma oração que você faz hoje, pede a Deus, me dá o fruto do Espírito, e o Senhor vem te dar o fruto. As lutas, as adversidades, os dissabores, as batalhas que travamos, todas elas são usadas por Deus com efeito pedagógico, a fim de nos ensinar lições e desenvolver na minha vida, na sua vida, o caráter de Cristo. O fruto do Espírito na vida do crente. Nesse primeiro tópico da lição, nós vamos falar sobre a definição do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, amado, é diferente dos dons do Espírito. A palavra está no singular, o fruto, não são os frutos do Espírito. Então, esse fruto, na vida do crente, ele é primordial, fundamental, para que a pessoa possa testemunhar, não somente pela sua pregação, mas através do seu caráter, através do seu modo de viver, através do seu comportamento. As pessoas vão olhar e vão testificar que, de fato, ali está um servo do Senhor. De fato, está ali alguém que teve um encontro com Cristo. Definição. O fruto do Espírito é a essência do caráter de Cristo manifesto na vida do crente. Este fruto testifica que, de fato, a pessoa teve um encontro com Jesus. No ato da conversão, o Espírito Santo passa a ter legalidade para trabalhar e moldar a vida do pecador arrependido, levando-o a agir, pensar e falar como Jesus faria em seu lugar. Os resultados deste fruto podem variar de pessoa para pessoa. Isto porque o Espírito não força ninguém. Ele respeita o espaço que lhe é confiado. Quando nós falamos do fruto do Espírito, nós estamos falando aqui da ação do Espírito de Deus na vida do pecador que se arrependeu e aceitou a Jesus. A partir do momento que a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo já tem agora direito legal para trabalhar na vida desse pecador arrependido. E o Espírito Santo, ele vai trabalhar no caráter desta pessoa. E esses resultados da ação do Espírito Santo, amado, eles vão variar de pessoa para pessoa. Por qual razão que vai variar? Porque isso vai passar pela a liberdade que o Espírito Santo tem com cada pessoa. Há pessoas que se abrem para o Espírito Santo, mas há pessoas que se fecham para o Espírito Santo. Aqueles que querem a unção, aqueles que querem o poder, mas aqueles que não querem ter o caráter transformado, ser uma pessoa de um caráter ilibado, uma pessoa de testemunho que fala sem palavras, há pessoas que não se abrem para o Espírito Santo. Então, meu amado, a partir do ato da salvação, o Espírito Santo ele vai começar a moldar o meu caráter, o seu caráter. Isso aí vai gerar o quê? O fruto do Espírito, que é a expressão do caráter de Cristo. E os resultados não serão os mesmos nas pessoas. Pode variar de pessoa para pessoa, porque o Espírito Santo ele não invade, irmão. O Espírito Santo ele não força. O Espírito Santo ele espera que nós abramos os nossos corações e demos a ele toda a liberdade, todo o direito dele poder agir, moldar as nossas vidas, controlar muitas vezes os nossos apetites, a nossa impetuosidade, as nossas tendências e fraquezas. Não é aquele dito popular, eu nasci assim e vou morrer assim. Eu vivi até aqui dessa forma, mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu me transformei numa nova pessoa. Então nós precisamos entender que o fruto do Espírito, ele vai ser manifesto no caráter daquele que aceitou Jesus. O fruto no singular. Embora o termo fruto esteja no singular, há que se considerar que este fruto pode produzir 9 virtudes na vida daquele que o possui. Tal qual uma laranja que possui vários nutrientes para o corpo, assim é o fruto do Espírito. Apesar de ser um único fruto,
ele possui todos os nutrientes necessários para uma vida espiritual saudável e equilibrada. Vale ressaltar também que este fruto não é produzido pela vontade unilateral do homem. Só o Espírito Santo pode fazer com que este fruto se desenvolva na vida do salvo em Cristo. O fruto do Espírito, amado, quando Paulo escreve, ele se refere ao fruto. Ele não fala os frutos do Espírito, ele fala o fruto no singular. Mas esse fruto, ele tem 9 características, 9, vamos dizer assim, nutrientes. Semelhante, nós podemos pegar uma laranja, a laranja ou a mexerica, ou um cacho de uva é uma fruta única, a laranja é mexerica, mas nela tem vários gomos. E assim é o fruto do Espírito. A laranja, ela possui vários nutrientes, vitamina C, ela faz bem para a pele, ela é boa para o intestino, principalmente quem tem problema de intestino preso, ressecado. Então a laranja, ela possui vários nutrientes. De igual forma, o Espírito Santo de Deus é um único fruto, mas é um fruto que possui os nutrientes para a minha vida espiritual, para a minha vida cristã, ter uma vida espiritual, uma vida cristã, amados, equilibrada, uma vida espiritual saudável, sem excessos, sem exageros, sem legalismo, mas também, meu amado, sem o liberalismo. Então nós teremos o quê? Equilíbrio. E aí nós vamos ver um fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Eu quero destacar aqui também que esse fruto, amado, ele não é desenvolvido pela vontade exclusiva do homem. Não é uma ação unilateral da parte do homem. É uma ação do Espírito Santo, a partir da liberdade que esta pessoa concede ao Espírito Santo. Por quê? O fruto do Espírito, ele vai apontar para o caráter de Cristo. O Espírito Santo vai nos levar a agir, falar, pensar, comportar da forma como Jesus o faria em nosso lugar. Então, somente o Espírito Santo é que pode gerar esse fruto realmente nas nossas vidas. Você deve estar se perguntando, mas eu conheço pessoas que têm algumas qualidades desse fruto, é fato, mas aqui nós estamos falando não é de uma qualidade do caráter de uma pessoa comum, nós estamos falando aqui do caráter de Cristo, a excelência do caráter de Jesus, pensar como ele pensou, agir como ele agiu, falar como ele falou, ou seja, nós vamos alcançar a estatura do varão perfeito que é Cristo. Então, o certo é nós falarmos o fruto. Embora seja um único fruto, ele possui vários nutrientes, pelo menos 9 qualidades e características desse fruto para uma vida saudável, espiritual, na presença de Deus. Andar no Espírito. Todo salvo em Cristo travará uma batalha contra a sua natureza adâmica. Isto quer dizer que, embora ele tenha aceitado a Jesus, sua natureza pecaminosa ainda coexiste nele. Como poderá alguém agradar a Deus se sua natureza tem prazer no pecado? Isto só é possível quando o crente passa a andar na direção do Espírito, ou seja, ele viverá na total dependência do Espírito. Este, por sua vez, o fará triunfar sobre as concupiscências da carne e dos olhos e sobre a soberba da vida. O segredo da nossa caminhada, meu amado, para nós sermos bem-sucedidos, porque nós estamos sujeitos a quedas, nós estamos sujeitos a fracassos morais, nós estamos sujeitos a deslizes. Eu tenho meu telhado de vidro. O meu telhado é de vidro. Eu tenho o sangue que corre na minha veia é da descendência de Adão. Eu tenho a natureza pecaminosa. Quando nós aceitamos a Jesus, quando alguém aceita Jesus, amado, ele vai travar uma batalha ferrenha com a sua natureza adâmica, a sua natureza pecaminosa. E isto, meu amado, ele traz a seguinte implicação, que embora nós tenhamos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a natureza divina, nós também temos a natureza
pecaminosa. Então, essa natureza, ela ainda habita dentro de nós. Então, o Espírito de Deus está lá agindo. É por isso que a Bíblia fala que o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. Então, agora, mas se nós andamos no Espírito, o que é andar no Espírito? É andar em comunhão com o Espírito Santo. É dar liberdade ao Espírito Santo. O que a palavra de Deus afirma? Se andarão dois juntos, se não estiverem em comum acordo, o Espírito Santo, meu amado, ele só vai andar lado a lado comigo, eu só vou andar no Espírito se eu der liberdade para o Espírito Santo da minha vida. Ele não vai forçar a situação. Eu tenho que estar em plena concordância. Andarão dois juntos se não estiverem em concordância de forma alguma. Porque é o Espírito Santo, amado, que vai me fazer triunfar. É o Espírito Santo que vai fazer eu vencer, vai fazer você vencer as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. Foram nessas três áreas que Adão e Eva foram tentados lá no Jardim do Éden. E foi também nessas três áreas que o diabo se apresentou para tentar Jesus quando ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi tentado nessas três áreas. Então nós somos tentados, meu amado, nessas três áreas da vida. E nós só teremos vitória se, semelhante a Jesus, nós andarmos na total direção do Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo. Então nós precisamos aprender a andar com o Espírito Santo de Deus. Agora eu quero deixar aqui para você uma lista do fruto do Espírito: amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fé, que a tradução mais correta é fidelidade, porque a fé, ela é um dom, mas aqui fé, nas versões mais atuais, elas vão tratar a fé como fidelidade. Mansidão, que é calma, entendeu? É uma pessoa tranquila, e temperança, aquela pessoa que tem um equilíbrio emocional, ou então o domínio próprio. São estas as 9 virtudes características do fruto do Espírito, que eu preciso na minha vida e você precisa na sua vida. Então, meu querido, com esse fruto, qual o casamento que vai dar errado? Qual é a mulher que tem um amor? Qual é a mulher que tem alegria, que tem paz? Qual o homem que tem amor, gozo, paz no coração, mesmo diante das dificuldades? Longanimidade, paciência, não vai ter briga. É benignidade, bondade, fidelidade, amados, mansidão, domínio próprio. Meu irmão, isso aí é a fórmula do sucesso do casamento, é a fórmula do sucesso das relações sociais. Está tudo ao nosso dispor. O seu casamento tem jeito, o seu filho tem jeito, a relação de pai e filho, ela tem jeito, meu querido. Precisamos pedir a Deus que nos dê o fruto do Espírito, com essas 9 virtudes ou essas 9 características. Diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Nessa sessão agora, nesse tópico, nós vamos abordar aqui a relação que há entre o dom espiritual e o fruto do Espírito. São coisas muito distintas, tá bom? O dom espiritual, como nós já estudamos, dons espirituais, eles são mais de 9, não é somente aquele que Paulo escreve à igreja de Corinto. Ele escreve aos Efésios, ele escreve aos Coríntios. Ele escreve também carta aos Romanos. Ele vai falar de dons e ministérios. E o fruto do Espírito, ele é único, porém ele tem 9 características ou 9 virtudes. Nós vamos abordar aí a diferença, qual a relação entre um e o outro. Tá bom, meu amado? Diferença. Os dons são a expressão do poder de Deus através do salvo. Já o fruto é o caráter de Cristo manifesto em sua vida. Aquele que foi agraciado com os dons deve buscar o fruto do Espírito, uma vez que é possível fazer a coisa certa pela motivação errada. O amor deve ser a motivação maior no uso dos dons, uma vez que é possível alguém
ser usado até no dom de maravilhas e seu interesse estar voltado para o lucro advindo dos sinais. Os dons não definem o caráter, já o fruto, este molda o caráter do verdadeiro cidadão do céu. Quanta riqueza dentro desse subtópico. Nós precisamos compreender qual é a diferença. Os dons, amado, é a expressão do poder de Deus. O caráter é a expressão do caráter de Cristo. É o caráter de Cristo manifesto na vida do crente. Então nós vamos observar Sansão. Vinha sobre ele o poder de Deus, poder, mas aquele poder não moldou o caráter de Sansão. Sansão se entregou às orgias, aos prazeres e uma vida reprovável aos olhos de Deus. Então uma coisa é poder, outra coisa é caráter. Aquele que foi agraciado por Deus, amado, que recebeu os dons espirituais, pode ter recebido 1, pode ter recebido 3, 5 ou 9 dons espirituais, ele deve orar ao Senhor. Por que ele deve orar? Ele deve orar pedindo a Deus o fruto do Espírito. Sabe por quê, amados? Ele pode entrar pelo caminho da altivez. Ele pode entrar pelo caminho da arrogância. Ele pode entrar pelo caminho da soberba. Ele pode entrar também pelo caminho que ele se tornar uma pessoa avarenta. Então, observa, a pessoa pode ter os 9 dons do Espírito Santo, mas nós compreendemos que alguém pode fazer a coisa certa pela motivação errada. Ele pode orar até Deus usar no dom da fé, dons de maravilhas, de levantar paralítico até ressuscitar mortos. Mas isso não é sinônimo de que ele esteja fazendo motivado pelo amor. Há pessoas que possuem os dons espirituais e quando Deus as usa com poder e autoridade, até no dom de maravilha, que é algo sobrenatural, é estupendo, que causa espanto nas pessoas que testemunham esse dom, ela pode estar fazendo com um pensamento, com interesse voltado no lucro, irmão. Nós deparamos com uma passagem bíblica onde Simão, lá na cidade de Samaria, quando Pedro e João impuseram as mãos e as pessoas recebiam o batismo no Espírito Santo, esse Simão que enganou toda aquela cidade durante os anos, ele ofereceu uma grande quantia aos apóstolos para ele receber aquele dom. E por que ele queria? Para fazer dinheiro, para ter um vasto patrimônio. Então nós precisamos, amados, alertar os nossos irmãos. Quem tem o dom, ele precisa orar, pedir a Deus que ele conceda o fruto do Espírito. Por quê, amados? Porque os dons, eles não definem o caráter. O fruto do Espírito, este sim, ele molda o caráter do verdadeiro cidadão do céu. Aquele que o caráter dele é semelhante ao caráter de Cristo. Irmão Mauro, mas não tem jeito, meu querido. Nós vamos passar toda a nossa caminhada buscando, almejando ter o caráter de Cristo. E isso será possível à medida que eu me abro para o Espírito Santo e ando no Espírito e não na carne. Os dons na igreja. Os dons espirituais são imprescindíveis na pregação do Evangelho. A fim de evitar os excessos e a falta de maturidade, a igreja deve ser doutrinada quanto ao uso correto destes dons. Paulo escreveu à igreja em Coríntios a fim de ensiná-la quanto ao uso apropriado dos dons, pois até então a confusão imperava nesta igreja. O problema não consiste nos dons em si, mas na forma equivocada como estes são usados. Portanto, todos devem buscar os dons, mas estes sejam usados em conformidade com a doutrina bíblica. O uso correto dos dons na igreja, amado. Os dons espirituais, de fato, como nós já estudamos na lição anterior, eles são importantíssimos, irmãos, imprescindíveis para a igreja cumprir o papel dela, que é pregar o Evangelho. Agora, meu amado, os dons espirituais, eles causaram confusão, desavença, desentendimento e atropelos na igreja de Corinto, irmãos. Nós vamos olhar que aquela igreja tinha os 9 dons espirituais, mas o problema é que eles eram meninos na fé, imaturos. É o que nós falamos às vezes de ocorre até meninice,
porque não havia o quê? Eles não haviam sido doutrinados. Então, os dons da igreja, eles são importantíssimos, mas a igreja, ela precisa ser doutrinada. O que é ser doutrinada? Paulo vai escrever a igreja, falando, por exemplo, aquele que tiver que profetizar, que haja um que interprete. Se houver alguém falando em língua, outro interprete. Quando um estiver falando e Deus levantar outro para profetizar, que se cale o primeiro. Então, Paulo ele vai estabelecendo regra. Paulo vai doutrinando a igreja. Então, o uso dos dons, eles são imprescindíveis para a igreja. Mas se não houver ensino, se não houver uma doutrina bíblica quanto ao uso dos dons, aí, meu amado, vai ser mesmo uma confusão completa. Porque um vai falar em línguas de lá, o pregador vai falar em línguas de cá, um vai sair pulando, saltando, um vai estar entregando revelação, o outro vai estar entregando visão, o outro vai estar profetizando e vira aquela confusão só. Então, é muito importante que os dons eles estejam presentes na igreja. Isso é fato. Para a pregação do evangelho. Agora a igreja precisa ser ensinada, a igreja precisa ser doutrinada, para evitar o que, amados? A confusão, meninice, imaturidade e até heresias, escândalos que podem surgir. Então destaco aqui que o problema não é o dom em si. Irmão Mauro, os dons é a maior confusão. Não, o dom em si é de Deus. Nada que é de Deus gera confusão. Agora, a confusão está na imaturidade das pessoas que não são doutrinadas. Eu desacredito de movimento pentecostal de muito poder, amado, que não gosta de escola bíblica, que não gosta de estudo bíblico, que não tem na Bíblia o livro de regra e fé, a palavra de uma profetisa, de um profeta, muitas vezes tem mais peso do que a palavra de Deus, irmão. Se alguém prega a palavra de Deus, ninguém dá um glória a Deus. Mas se alguém fala, estou vendo um anjo entrar, Deus me revela o mistério de Jeová e aquela coisa, irmão, pera lá. Isso é uma inversão de valores, meu querido. A palavra, ela é a pedra fundamental, meu querido, que é Cristo. Os dons do Espírito, eles são importantes, mas a questão é a forma como eles serão usados. Então, todos os crentes, amados, eles devem buscar de Deus os dons espirituais, tendo em vista a edificação da igreja. Agora, com uma ressalva, que estes dons sejam usados e operados na igreja em conformidade com a doutrina bíblica. Porque a Bíblia fala que por falta o meu povo perece por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento bíblico vai produzir crente imaturo, crente menino na fé. E a palavra de Deus está aí para nos ensinar como fazer uso correto desses dons. O Espírito se opõe à carne. Quando Paulo escreveu a igreja, amados, de Gálatas, ele vai falar sobre as obras da carne. Mas Paulo vai dizer que aquele que anda no Espírito, ele não vai sucumbir ante as obras da carne. Ele vai falando ali, prostituição, lascívia, imundície, feitiçaria, idolatria, contendas, brigas, desavença. Ele vai falando das obras da carne, mas aquele que anda no Espírito, o Espírito vai conduzi-lo para ele vencer as obras da carne. Então, a presença do fruto do Espírito vai se opor ou vai se contrapor a ação da natureza adâmica. Então nós vamos ver o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito. Eles se opõem. Mas a quem vai vencer? O Espírito Santo ou a carne? Aí, meu querido, vai depender de você. Vai depender de mim. Aquele a quem eu alimentar mais. Se eu alimentar mais o homem espiritual, o Espírito ele vai prevalecer. Se eu alimentar mais a carne com tudo que a carne quer e não ter nada de oração, de jejum, de palavra e doutrina, meu querido, a carne vai tomar conta, tá bom, meu amado? Por que nós falamos isso? Porque o Espírito Santo ele não invade o espaço, meu querido, ele espera a gente abrir a porta. Então, a ação do Espírito Santo, ela pode variar de pessoa para pessoa. É sobre isso que nós queremos falar nesse tópico. O legalismo.
Ninguém foi salvo por observar toda a lei de Moisés. Só Jesus conseguiu cumpri-la, e por esta razão todos que o aceitam são justificados pela graça de Deus. O legalista age como se fosse salvo por obedecer à lei de Deus. Ele se julga mais santo e mais reto do que os outros. Para ele, a misericórdia de Deus não deveria ser estendida aos pecadores. A síntese do legalismo é negar o mérito de Jesus quanto à salvação do homem e transferi-lo para religiosos altivos e cheios de si. Quando nós falamos do legalismo, amado, aquele grupo de pessoas que Jesus mais teve problema foram os legalistas, tá bom? Foram os religiosos, aqueles que acreditavam que eram retos demais aos olhos dos homens, que eram salvos por observar a lei de Moisés. E eu faço a colocação que ninguém, absolutamente ninguém, foi salvo por obedecer à lei. Somente Jesus é que obedeceu toda a lei de Deus. E porque Jesus obedeceu toda a lei, morreu, e para nos justificar, nós somos salvos pela graça de Deus. Eu não sou salvo porque eu observo a lei. Mas o salvo, ele terá prazer em obedecer à lei de Deus. Todavia, ele não tem no legalismo a base da sua fé. A base da nossa fé está na graça, na bondade de Deus. Por quê, amado? O que é a pessoa legalista? A pessoa legalista, irmão, normalmente tem algumas características aí que eu destaquei. Primeiro, ele age como se ele fosse salvo por merecer, por obedecer à lei de Deus. Ele acha que é mérito dele. Eu sou muito bom, eu sou muito justo, eu oro, eu acordo pelas madrugadas, eu santifico a minha vida, eu não sou igual a esses que anda por aí, não. O legalista, ele tem essa postura, ele tem aquele ar de superioridade. E a Bíblia fala que nós devemos considerar o nosso irmão superior a nós mesmos. Aí já começa uma contradição, o legalista. Outra coisa, ele se julga mais santo e mais reto do que todas as outras pessoas, irmãos. Ele se acha a última bolacha do pacote. Ele se acha a cereja do bolo, meu querido. Sem ele, a roda não gira. Ele que faz a roda girar. Então, o legalista, ele tem essa característica de altivez e presunção. O legalista também, amado, ele entende que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus jamais deveria ser estendida para os pecadores. Para o legalista, jamais a mulher que foi pega em adultério seria justificada, perdoada do seu pecado. Para o legalista, jamais Pedro, ele seria perdoado. O legalista, meu querido, ele não tem lugar para a misericórdia. O legalismo, ele não tem lugar para o perdão. Escreveu, não leu, pau comeu, meu querido. Então, ele é o quê? Muito desprovido de amor, de compaixão e de misericórdia. Paulo, quando vai escrever acerca da igreja de Corinto, irmão, tinha vários grupos lá. Tinha o grupo de Pedro, tinha o grupo de Apolo, tinha o grupo de Paulo, tinha o grupo de Jesus. O mais difícil dos grupos era o grupo que se dizia ser o grupo de Jesus, eram extremamente legalistas. Eu destaco que a síntese do legalismo é negar o mérito do sacrifício de Jesus quanto à salvação do homem. O que é isso? É como se o sacrifício de Jesus não tivesse importância. É um homem que foi alcançado pelo Senhor e uma vez lavado, purificado, remido no sangue de Jesus, que Jesus o tirou do pecado, agora ele age como se ele fosse merecedor da graça de Deus e julgando agora as pessoas que não pensam como ele, que não vestem como ele, que não falam como ele. E o padrão que nós temos, amados, o padrão ele é Cristo. Então o legalismo, ele procura tirar o mérito do sacrifício de Jesus quanto à salvação do homem e transfere esse mérito para os religiosos, que por sinal são altivos, soberbos e cheios de si. Então, meu querido, o fruto do Espírito, ele vai transformar a pessoa, agir na vida da pessoa, para que ela não venha pender para os extremos. O legalismo, que é o radical, que é quase que um talibã, entendeu? Ou então para o liberalismo, onde nada é pecado, tudo é permitido.
Então, o fruto do Espírito, uma das virtudes do fruto do Espírito é temperança, domínio próprio. É o crente equilibrado na sua vida espiritual, na sua caminhada cristã. A carne e o espírito. A natureza adâmica não tem prazer na lei de Deus. Na verdade, ela é amante dos prazeres e inimiga de Deus. O Espírito Santo que habita no crente o capacita para vencer, lutar e prevalecer contra as obras da carne, as quais são a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Apesar de ser uma nova criatura, o crente carrega dentro de si os traços do antigo homem. Esta natureza adâmica fará de tudo para sabotar a vontade do crente quanto a ter uma vida santa e sincera com Deus. O espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Vamos falar aqui uma verdade. A minha natureza, a minha essência, a minha natureza adâmica, ela não tem prazer na lei de Deus. Ô irmão Mauro, como é que você fala um negócio desse? Mas eu estou sendo sincero. A minha natureza adâmica, ela tem prazer no pecado. Assim é comigo, assim é com você, meu querido. Paulo vai dizer que o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Então Paulo vem falar do seu conflito existencial. A batalha que ele travava com a sua natureza adâmica. Porque essa natureza adâmica que eu tenho, que você tem, ela tem prazer no pecado e ela é inimiga de Deus. Agora, o Espírito Santo que habita na minha vida, que habita na sua vida, ele nos capacita para lutar, meu querido, contra todas as obras da carne. Como é que eu vou conseguir vencer a minha natureza? Eu gostava de um forró, eu gostava de um carnaval, eu gostava de uma vida promíscua, imoral, eu gostava de coisas abomináveis aos olhos de Deus. Aí eu vim para a casa do Senhor, o antigo Mauro morreu, meu querido, nasceu uma nova criatura. Mas o antigo homem, ele está aqui dentro. Agora, a quem eu vou alimentar mais? O homem espiritual, que é o Espírito Santo que me conduz, ou o antigo homem, o homem carnal? Eu tenho duas naturezas. A natureza divina, quando eu aceitei Jesus, eu sou uma nova criatura. Mas o antigo homem, de vez em quando, ele quer ressuscitar, irmãos. O antigo homem, de vez em quando, ele quer mostrar as garras. Então, é o Espírito Santo que vai me lutar. Vai lutar conjunto comigo. Agora, o Espírito Santo, ele só anda em parceria, se nós tivermos em comum acordo, que nós já falamos lá atrás. O Espírito Santo vai me capacitar para vencer a concupiscência da carne, os desejos, o apetite sexual. É coisa que não é discutida muito no nosso segmento. Falar desse assunto, meu querido, é arrumar briga na igreja, mas prefere tratar alguém que caiu, excluir, do que tratar alguém que pode cair. Então nós devemos primeiro fazer a manutenção, cuidar daqueles que estão na casa de Deus. Então nós precisamos andar na direção do Espírito Santo. Esta natureza adâmica, ela vai fazer de tudo para sabotar os meus ideais, a minha vontade e o meu desejo de ter uma vida santa, consagrada e dedicada. Quantas vezes nós queríamos jejuar mais e não conseguimos? Porque a nossa natureza adâmica está ali. Quantas vezes nós queríamos santificar mais a nossa vida e não fazemos? A nossa natureza adâmica está ali, sempre sabotando os nossos ideais, os nossos desejos e a nossa vontade. É por isso que Paulo fala: andai no Espírito e jamais satisfareis o que? A concupiscência da carne. É o Espírito Santo que habita na minha vida, é que vai me dar força para eu vencer as obras da carne. Amém, amado? Vamos andar na direção do Espírito Santo. Os vícios. Paulo cita uma série de práticas pecaminosas que devem ser evitadas pelos crentes, uma vez que estas podem tirá-lo do caminho da salvação. A lista não é completa, mas abrange vários perigos relacionados à fé cristã. São eles: os impulsos da sexualidade, as práticas religiosas condenadas por Deus e, por fim, os vários transtornos relacionados à ordem social. Todos estão sujeitos a uma queda moral.
É preciso andar no Espírito para não ceder às tentações. O fruto do Espírito contrapõe-se a todas as obras da carne. Meu amado, quando eu vim para Jesus, eu não vim santo. Eu vim pecador, cheio de tendência, cheio de coisa errada. E essas tendências, elas foram o quê? Mudando à medida da minha caminhada. Paulo, quando ele vai escrever a igreja em Gálatas, eu quero ressaltar aqui que a carta de Gálatas, ela foi escrita antes da carta de Paulo aos Coríntios, tá bom, meu amado? Gálatas foi o primeiro campo que Paulo abriu quando ele fez a obra missionária. Então ele tratou primeiro do fruto do Espírito e os dons espirituais, ele tratou bem mais na frente. Então, meu amado, Paulo, quando ele escreve para esta igreja, ele traz uma série, meu amado, de práticas pecaminosas. Agora, o que vale ressaltar é que essa não é a única lista. Nós temos lá também em Coríntios uma lista escrita por Paulo. Lá em Efésios tem uma outra lista também de práticas pecaminosas. Em Romanos, lá em Apocalipse. Então nós vamos dizer que a lista é imensa, amado. Então, Paulo, ele não vem trazendo ali todas as práticas abomináveis. Alguém fala, a que eu estou cometendo aqui, ela não faz parte, porque prostituição digital. Paulo não falou nada acerca disso, meu irmão. Só envolve os impulsos da sexualidade, meu querido. Só não sabe, só não quer enxergar quem faz vistas grossas. Então, estas práticas pecaminosas, Paulo vai dizer, olha, acerca dessas coisas, os que praticam essas coisas ou coisas semelhantes a essas, não alcançarão o reino de Deus. Ou seja, a pessoa, ele aceitou Jesus, está na igreja, mas se ele tem essas práticas na sua vida, meu querido, se ele não abandonar, se ele não confessar e deixar, estas práticas podem tirá-lo do caminho da salvação. Então não existe negócio de uma vez salvo, sempre salvo não, meu querido. A pessoa pode fazer escolhas equivocadas, viver uma vida pecaminosa, coisas que a Bíblia condena. Então não é tudo que é permitido não, meu querido. Deus estabeleceu um padrão. Esta lista, como eu já disse, ela não é uma lista completa. Ela vai falar de perigos para a fé cristã. Vamos lá. Paulo vai abordar a questão dos impulsos da sexualidade, tá bom, meu amado? E esses impulsos, ele está desde a fase do pré-adolescente, adolescente, fase adulta e até na terceira idade, meu irmão. Não vai pensando que cabelo branco é sinônimo de não estar mais sujeito a essas tentações, não. Não brinca com a carne, não, que a coisa é séria, irmão. Paulo vai falar dos impulsos da sexualidade. E Paulo está escrevendo para a igreja, irmão. Não está escrevendo para o mundo, não. Ele está escrevendo para a igreja. E outra coisa que ele vai falar, pecados relacionados a práticas religiosas. Ele vai falar de idolatria, de feitiçaria. Não tem esse negócio, eu sirvo a Deus do meu jeito. Não, meu querido, tem um padrão estabelecido por Deus. Há coisas que se fazem em nome da fé que são abomináveis aos olhos do Senhor. Eu tenho que viver um padrão estabelecido por Deus. E a terceira categoria diz respeito, amado, aos transtornos relacionados à ordem social. Que transtornos são estes? Eles se manifestam nas relações sociais. Briga, inveja, contenda, divisão, facção, vamos lá, ele vai falar de heresias, que provocando briga entre os irmãos. Então, esses pecados aí que Paulo vem falar, ele vai falar de pecados relacionados à área da sexualidade, relacionado à prática da fé, que é a religião, e relacionado às relações sociais. Tanto as relações sociais na família, na igreja ou na sociedade. Então, estas obras, elas são perigosas, amado. Então, eu estou sujeito a desentender com minha esposa, desentender com meus filhos, desentender com a igreja, motivado por um espírito de perturbação, por um espírito que vai agir nesta área da minha vida. Então, como que nós vamos conseguir vencer isso, amado? Somente andando na direção do Espírito Santo. É por isso que Paulo fala, andai no Espírito, e jamais vocês vão satisfazer os desejos da concupiscência da carne. Vocês não vão seguir o seu instinto natural, que está impregnado na sua natureza adâmica. Precisamos andar no Espírito. O fruto do Espírito, ele contrapõe-se a todas as obras da carne. Você quer ter uma vida vitoriosa?
Não peça a Deus somente unção, peça a Deus que te dê um caráter semelhante ao caráter de Cristo. É possível? Sim. O nosso padrão de modelo, conduta, chama-se Jesus Cristo. E o Espírito Santo deseja agir na minha vida e na sua vida, nos concedendo o caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito. Bem, meu amado, encerramos aqui a nossa lição. Eu agradeço imensamente a sua participação. Se você desejar esse material em PDF, tem o meu telefone no rodapé, você me manda uma mensagem, eu vou ter uma alegria imensa de enviar esse material para você gratuitamente, tá bom, meu amado? Nós não fazemos esse programa motivado pelo prêmio, pelo dinheiro. Nós fazemos esse programa pela fé. E aos domingos, sempre às 9 horas, nesse canal Auxílio ao Mestre, nós estamos fazendo a live da Escola Bíblica Dominical. Se acontecer de você fazer parte do grupo de risco e você não puder comparecer na sua igreja, nos dê a preferência aos domingos, 9 horas da manhã, nós estaremos sempre ministrando esta lição ao vivo. Eu gostaria que você nos ajudasse compartilhando esse material, deixando seu like, deixando seu comentário, que a plataforma do YouTube vai entender que isso é importante para você e ela vai sempre te notificar toda vez que nós postarmos um material ali. Amém? Posso contar com você? E o nosso projeto? Você vai me ajudar? Eu estou com um projeto de colocar vídeos de pessoas dando testemunho de quando foram batizadas no Espírito Santo. Se você foi batizado no Espírito Santo ou batizada no Espírito Santo, minha irmã, eu conto com a sua ajuda. Vamos abraçar isso aqui. Ao término desse vídeo, eu vou estar colocando testemunhos de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo. E o objetivo disto é levar as pessoas a buscar o batismo no Espírito Santo. Amém, meu amado? Vamos orar ao Senhor nosso Deus? Eterno Deus, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos juntos a tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti. Meu Deus, nós não queremos tão somente os dons espirituais. Nós queremos que o Senhor nos conceda, meu Deus, o fruto do Espírito, que é a expressão do caráter do Teu Filho nas nossas vidas, que vai nos levar a agir, pensar, falar como Ele agiria no nosso lugar. Nós não queremos ser levados pelas nossas concupiscências, pelas nossas paixões, sendo dominados pelos impulsos da nossa sexualidade. Meu Deus, tendo práticas religiosas, ó Pai, que são reprováveis aos Teus olhos, e conflitos sociais, ó Pai, no casamento, na igreja, no convívio com as pessoas, muitas vezes marcado pela briga, o destemperamento, meu Deus, a impulsividade. Nós queremos exalar esse mundo o caráter de Cristo, o aroma do caráter do Teu Filho, Senhor. Santifica as nossas vidas, santifica a nossa alma, santifica o nosso ser interior. Nós queremos, meu Deus, ser moldados pelo Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, venha moldar as nossas vidas, venha moldar o nosso caráter segundo o Teu propósito. Nós queremos ser pessoas melhores, nós queremos ter amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, meu Pai. Nós queremos, ó Pai, que essas 9 virtudes do Teu Espírito, elas sejam, meu Deus, manifestas nas nossas vidas. Ensina-nos a andar no Espírito, porque assim fazendo, nós jamais iremos satisfazer as concupiscências da carne. Meu Deus, fica conosco e nos abençoa no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Fique na paz, Deus te abençoe. E em caso de arrebatamento, fica aqui comigo, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Como assim? Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui.
Porque em caso de arrebatamento, eu encontro com você por sobre as nuvens. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Forte abraço. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Estou aqui para gravar o vídeo, para contar a minha experiência, como foi a minha experiência com o batismo com o Espírito Santo. Eu aceitei Jesus, tinha 8 meses de crente, e sempre pedia para o Senhor que eu queria ser batizado. Tudo buscava direto. Aí um certo dia, uma irmã me convidou para a gente, ela adoeceu e pediu para eu fazer uma oração com ela, uma campanha de oração em 3 dias, para Jesus curar ela. E nessa campanha de oração na casa dela, o Senhor me batizou no 2º dia com o Espírito Santo. E foi uma experiência muito maravilhosa, graças a Deus. No momento, o Senhor me chamava também para fazer um trabalho no hospital de visita, e eu dizia que não, porque eu era nova convertida e tinha muita gente na igreja, o Senhor me chamando, e foram várias experiências, eu achava que era de mim mesmo, mas o Senhor me confirmou, e eu disse para o Senhor, Senhor, eu só vou se tu me batizar com o Espírito Santo. E quando foi nesse dia, o Senhor me batizou, e eu achava que eu não era eu para ir. Mas aí o Senhor me confirmou, numa madrugada, eu estudando a Bíblia, a revista da Escola Bíblica Dominical, o Senhor me levou lá nos talentos, onde aquele dono daquele trabalho deu um talento para um, 2 para outro, e aí, quando ele voltou para receber, e ali eu entendi que o Senhor me queria no trabalho, e eu fiz o trabalho, e foi grandes maravilhas que o Senhor fez. Então essa foi a minha experiência, até hoje tenho 30 e poucos anos de evangélica, até hoje o Senhor, graças a Deus, continuo falando em línguas, e é uma experiência muito, muito maravilhosa, para a glória de Deus. Continuo fazendo a obra do Senhor, sou professora da Escola Bíblica Dominical, dirigente de ciclo de oração, e trabalho para o Senhor. Graças a Deus, o Senhor me revestiu de poder, e eu gosto muito de fazer a obra de Deus, trabalho de visitas, tudo isto é porque o Espírito Santo de Deus nos capacita e nos levanta e nos incentiva a fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Essa é a minha experiência. Obrigado, que Deus continue lhe abençoando o seu trabalho, que muitas bênçãos o Senhor continue derramando na sua vida, na sua família, no seu ministério. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui é a irmã Antônia. Eu vim gravar este pequeno vídeo a pedido do presbítero Mauro Lúcio, que nos convidou para cooperar com o seu ministério. E aqui eu vim gravar o meu testemunho e experiência no batismo com o Espírito Santo. E eu quero dizer que foi algo maravilhoso e extraordinário. E assim foi um belo dia de sexta-feira, que a gente tinha uma igrejinha lá no alto, tinha que subir uma ladeira. E ali, na sexta-feira, teve um culto, ali tinha toda sexta-feira o culto. Então, nesse dia que eu não esperava, aconteceu o tão desejado dia, que é o qual eu desejava ser batizada. E ali a irmã Luzia veio, segurou nas minhas mãos, e comecei a dar glória, glorificar. E daqui a pouco eu fui tomada, glória a Deus, por uma glória tão maravilhosa. E ali comecei a falar em línguas, falar em línguas, chorar muito, porque quando a gente sente a presença do Senhor, a gente chora muito, Então o que aconteceu foi isso, meus amados irmãos. E você que deseja também ser batizada ou ser renovada, busque também, persevere, porque eu também busquei, perseverei, e alcancei, consegui chegar, a ser batizada, em nome de Jesus, tá bom? Então é um desejo tudo de bom aí, a paz do Senhor para todos, amém? Paz. Bom, estou aqui para registrar como foi o meu batismo com o Espírito Santo. Eu ainda como criança, o pastor da minha igreja, ele fez uma campanha de oração durante um mês para o Senhor batizar todas as crianças, e o Senhor me agraciou com dom de cantar hinos espirituais e dom de visão, e foi um dia maravilhoso, e hoje eu sou grata ao Senhor pelo grande privilégio de Ele me conceder o batismo no Espírito Santo. Então, você que ainda não é batizado, continue, porque o Senhor tem esse poder para fazer acontecer
como no dia de Pentecostes, nós falarmos em outras línguas. A graça e paz, um bom dia para vocês. A paz do Senhor Jesus, presbítero Mauro Lúcio. Foi uma coisa muito boa, né? Foi o ano retrasado, 2019, no ciclo de oração aqui no Cajá, em Vitória de Santo Antão, na Igreja Assembleia de Deus de Pernambuco, né? E quem estava ministrando neste dia, teve um evangelista, né? Zaqueu Nascimento, daqui da nossa igreja, aqui em Vitória de Santo Antão. E foi quando Deus me batizou com o Espírito Santo. Foi uma coisa muito boa, né? E saí muito alegre nesse dia. Saí muito confortante, né? Você sai diferente quando você é batizado com o Espírito Santo, né? E foi uma coisa inexplicável, né? É uma coisa que quando você recebe, né? Como foi também naquela época, né? Que os apóstolos foram batizados e falaram línguas estranhas e de variados lugares, pessoas de outros lugares falando as mesmas línguas, e foi uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa que você só sabe quando você recebe, não tem como explicar, não é verdade? Então, hoje eu não fui para a escola dominical, porque estou meio gripado, né? E também aconteceu algo comigo que Deus me deu um livramento. Quinta-feira fui fazer uma viagem, da quarta para quinta fui fazer uma viagem e fomos surpreendidos por ladrões na BR-232 aqui, sentido Gravatá. Então, 4 rapazes, um carro parou a gente, levou a gente para a mata e foi muito angustiante, mas eu clamei, né? Eu clamei, me lembrei do Salmo 116, na mesma hora que a gente estava passando, eu me lembrei aquele salmo que Davi estava passando por um aperto, né? A angústia do inferno se apoderou dele e também tinha se apoderado da gente, que eu e o irmão, o motorista, também somos cristãos. Então, pela misericórdia, Deus tocou no coração dos meninos para que a gente não fosse morto, né? E pegamos a gente, era de 10 horas, e largaram a gente de 4h30 da manhã, dentro do mata, os mosquitos comendo a gente lá, mordendo. E pela misericórdia estamos aqui, devolver o nosso celular, e eu creio que por motivo de sermos cristãos e batizados pelo Espírito Santo, Deus deu livramento. Amém? A paz do Senhor Deus seja conosco, que Deus nos ajude. Amém? Paz do Senhor. Paz do Senhor, meu pastor Mauro, e a todos quantos estão nos ouvindo, a paz do Senhor. A minha experiência com o Espírito Santo foi numa escola bíblica dominical. Me lembro como hoje, eu estava sentado na porta da igreja e um jovem me chamou, perguntou assim: você queria ser batizado hoje com o Espírito Santo? Eu disse sim, como eu queria, é o que eu mais desejo, ser batizado com o Espírito Santo. E começando a aula da escola bíblica, mais ou menos 10 jovens na sala de jovem, e um foi convidado para louvar. E quando ele começou a louvar, o Espírito Santo tomou conta do ambiente. Quando eu abri os olhos, eu estava agarrado com outros jovens, sentindo a presença do Espírito Santo e chorando. E esse sentimento, esse desejo nunca saiu da minha vida. Hoje sim, o Espírito Santo ainda vem até mim, eu ainda sinto sua presença, mas aquele primeiro dia, irmão, nunca saiu da minha mente. Sentir a presença do Espírito Santo é coisa boa. Precisamos manter, né, essa comunhão com o Espírito Santo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.